Graça e paz, amados. Estamos aqui nessa noite realizando a nossa primeira live por conta da suspensão dos cultos em nossa igreja, por conta de toda essa situação, do coronavírus. Mas nós cremos que serão dias em que o Senhor vai falar conosco, vai nos abençoar e vai trazer para nós coisas inesperadas no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui na minha casa com a minha família e Amém. Quarta, domingo e a outra quarta, porque nós estaremos com os cultos suspensos até o dia 27 de março, nesse primeiro momento. Nós estaremos aqui às 19 horas, nessa quarta, no próximo domingo e na outra quarta, trazendo uma palavra, ministrando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu quero dizer para você que esse é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Amém. É a palavra de Deus que nos traz essa inspiração. Eu queria pedir a você que estivesse chamando a sua família, para que estivesse junto aí com você, todos sentados na sala ou no quarto, em algum ambiente da sua casa, na varanda, que você fizesse contato com seus amigos, familiares, pessoas que você tem nos seus grupos de WhatsApp, para que eles possam estar acessando o Facebook da nossa igreja e participando conosco desse culto, recebendo uma palavra de Deus para o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse primeiro instante. Hoje nós não teremos louvor, mas nos próximos nós já estamos preparando algo muito legal para a gente poder, por que não, ter um culto mesmo, com louvor, a ministração do louvor. Então, no próximo domingo, nós já teremos algo um pouco mais elaborado. Mas hoje nós estaremos aqui ministrando a palavra e nós vamos, nesse momento, orar. Se você quiser, feche os seus olhos aonde você está, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Queremos nos regozijar e nos alegrar nele, Pai. Pai, nós louvamos o Teu nome, não por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que as Tuas mãos podem nos dar. Mas louvamos o Teu nome, Senhor, por aquilo que Tu és, porque o Senhor é Deus. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero nessa noite, junto aos amados que nesse momento estão nos assistindo e estão orando conosco, declarar que independentemente de qualquer coisa, nós amamos o Senhor, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor e nós tomamos posse, Senhor, da Tua promessa, a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a boa notícia em Cristo, nós temos a vida eterna. Recebe, Deus, a nossa adoração e o nosso louvor. Toma esse tempo aqui, usa a Tua palavra, Senhor, para trazer a cada um de nós, a começar em mim, uma direção, uma orientação, uma inspiração, no nome do Senhor Jesus. Te pedimos a Tua bênção, Deus, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, Sim, sobre os nossos familiares, sobre a nossa igreja, sobre cada igreja espalhada por esse Brasil. Oramos, Senhor, por todas as nações que hoje estão, Pai, vivendo um tempo de calamidade, um tempo, Senhor, de choro, de pranto, de perda. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção, o Teu consolo, o Teu conforto vá ao encontro. E no nome do Senhor Jesus, Pai, queremos transformar o nosso Brasil num altar de adoração ao Senhor, glorificando o Teu nome e exaltando a Tua majestade, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, estamos vivendo um tempo diferente, um tempo que nós nunca havíamos experimentado antes. E a palavra de Deus, ela mesma vai nos dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Na Bíblia nós temos tudo aquilo que precisamos. Na Bíblia nós encontramos orientação, direção. Na Bíblia nós temos aquilo que precisamos para viver nessa terra uma vida abençoada, apesar de uma vida abençoada além de.
uma vida abençoada em Deus, por causa do nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero trazer para nós uma palavra de esperança, uma boa notícia, porque, amados, até mesmo no tempo da crise, Deus sempre tem direção para o seu povo. E a minha palavra nessa noite, se ela tivesse que ter um tema, seria o que nós devemos fazer no tempo da crise. Como nós devemos nos comportar, qual deve ser, melhor dizendo, a nossa atitude, nosso comportamento no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade, no tempo do revés, no tempo do vento contrário, como nós devemos nos comportar. E pensando nisso, o Senhor me levou até a mensagem, até o texto do capítulo 14 de Êxodo, quando a Bíblia trata sobre a saída do povo hebreu do Egito em direção a Canaã. E no capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do verso 15, queria que você acompanhasse comigo aí na sua casa, aí onde você está, né, com a sua Bíblia, com o seu telefone, com o seu iPad, com o seu iPod, com aquilo que você tem aí em suas mãos, para que a gente possa ver aquilo que a Bíblia tem para nós. No capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 15, diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Amados, esse texto fala para nós acerca de um episódio vivido pelo povo hebreu. Um episódio, amados, antagônico. Um episódio paradoxal, porque ao mesmo tempo em que o povo hebreu estava feliz, exuberante, vibrando, porque haviam conquistado a libertação do Egito, eles imediatamente após se depararam com uma crise, com um revés, com algo desconfortável, com algo que não trazia para eles nenhuma satisfação. Eles vinham festejando, se alegrando, pois a promessa de Deus de libertá-los das garras do Egito havia se cumprido. A promessa de Deus de libertá-los daquela prisão, daquela escravidão, havia se cumprido. A Bíblia narra para nós que ao sair o povo hebreu do Egito, eles cantavam, eles glorificavam, eles se alegravam, saíram de lá, né, com muitas posses. O povo egípcio deu ao povo hebreu seus bens, tesouros, braceletes, joias, né? Eles saíram de lá com despojos. A promessa do Senhor havia se cumprido. E como não ficar feliz, exuberante? Como não viver, amados, esse momento tão satisfatório? Certamente o povo hebreu estava vivendo essa realidade, de muita alegria, de muita satisfação. Mas eis que de repente, amados, no começo da sua jornada, em direção a Canaã, em direção à promessa de Deus, de uma
uma terra, de um lugar, de uma bênção territorial, eles se deparam com uma crise. Diante deles está o mar, e atrás deles vem Faraó. Há canções que tratam sobre isso. E o texto vai dizer para nós, se você depois quiser, você pode ler com calma, que as pessoas ficaram atônitas. No versículo 10 diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, aquele povo que vinha festejando, que vinha se alegrando, que vinha vibrando, que vinha agradecendo ao Senhor, que vinha falando da promessa que se cumpriu, no mesmo momento em que eles estão vivendo essa emoção da libertação, o texto vai dizer para nós que algo os fez temer, algo os fez ficarem apavorados, algo os fez ficarem sem saber o que fazer, algo os fez clamar ao Senhor por socorro, por libertação, por livramento, mais uma vez. E esse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo que se chama hoje, nós também não estamos vivendo de uma forma muito diferente. Somos brasileiros, vivemos numa boa terra, de um povo caloroso, um povo amável, um povo receptivo. Estamos aí, amados, adentrando ao ano de 2020, estamos aí vislumbrando possibilidades, estamos aí, amados, vivendo coisas, né? Relatos e testemunhos do governo, dos economistas, de que a economia do país está, ainda que lentamente, devagar, mas está se configurando para uma melhoria, para a bênção na vida do povo. E o povo festejando, se alegrando. Acabamos de sair aí das comemorações do Natal, do Ano Novo. Para o povo brasileiro, de um modo geral, acabamos de sair das comemorações do Carnaval, onde as pessoas são exuberantes, onde as pessoas estão festejando, onde as pessoas estão se alegrando, onde as pessoas estão vivendo como se não fosse haver o amanhã. E de repente, amados, de repente, chega para nós essa notícia de que um vírus surgiu, de que uma crise se estabeleceu e de que ela chegou na nossa terra. O que fazer? Como se comportar? Que atitude devemos ter nesse tempo? Eu poderia citar para nós muitas atitudes, mas nessa noite eu quero me apegar a apenas uma. Porque, amados, o tempo de crise, muitas vezes, ele, em muitas pessoas, gera exatamente o contrário daquilo que ele deveria gerar. Porque muitas pessoas entendem que o tempo da crise é o tempo do choro, é o tempo do pranto, é o tempo de ficar paralisado, é o tempo de viver a inércia. Mas existem aqueles que entendem que o tempo da crise é o tempo da oportunidade. É o tempo em que nós podemos dar uma virada na nossa vida, uma guinada na nossa realidade. É o tempo onde Deus pode estabelecer novos parâmetros para a nossa vida. É o tempo onde nós podemos romper com paradigmas que não nos levam a lugar nenhum, que não abençoam as nossas vidas. Porque o fato, amados, é que no nosso país a igreja tem crescido numericamente, mas a igreja tem regredido no plano espiritual. Vemos e ouvimos muitos pregadores pregando sobre a realidade de uma vida medíocre espiritualmente do povo. Pessoas apáticas, pessoas infelizes, pessoas frustradas, pessoas que não avançam, que não progridem, pessoas que não conseguem viver aquilo que Deus tem para as suas vidas, porque não sabem como se comportar no tempo da crise. Eu quero lembrar a você, amado, que o Deus a quem nós servimos é o Senhor de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores,
é aquele a quem ninguém pode arguir, é aquele que criou todas as coisas que nós conhecemos. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E esse texto, amados, ele mostra para nós de uma forma muito clara como o povo de Deus deve se comportar, que atitude deve ter o povo de Deus diante da crise. Amados, esse povo, ele traz ensinamentos para nós, porque eles, assim como nós, têm promessa. E o texto começa no versículo 15, dizendo exatamente o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amados, ouçam o que eu vou dizer. É tempo de nós orarmos, sim, porque a própria palavra vai dizer, e foi Deus quem disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz isso. Mas a oração, queridos, o clamor não deve ser algo que nós devemos ter nos nossos lábios, no nosso coração, só no tempo da crise, só no tempo da dificuldade, só no tempo da adversidade. A oração deve ser um estilo de vida para o homem e para a mulher de Deus. Deve ser um estilo de vida na realidade do povo do Senhor, na realidade da igreja. Crente tem que orar, crente precisa orar, crente deve clamar. Mas quando olhamos para esse texto, amados, a impressão clara que eu tenho é que o clamor só foi levantado, só foi feito por conta da crise. Precisamos clamar, sim. Eu convoco você que está me assistindo nesse instante, que está participando desse culto, ore na sua casa, ore pela nossa nação, ore pelo nosso povo, ore pelos italianos, ore pelos portugueses, ore pelos chineses, ore por todas as nações, pelos americanos, ore por aqueles que o vírus ainda não chegou lá, ore, clame. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, aplaca a tua ira, desvia o teu furor, tem misericórdia. Mas não vamos fazer isso somente nesse momento, amados, porque senão, queridos, nós também nos perdemos do foco, da essência, porque o tempo da crise não é apenas um tempo para nós ficarmos clamando, para nós ficarmos falando, porque, amados, a crise, ela passeia no meio da igreja. A crise, ela sempre entra no nosso caminho. A crise sempre vai estar entre você e a sua bênção, entre você e a promessa, entre você e o propósito de Deus para a sua vida. Então você não pode deixar com que a crise tire você do foco. E como eu comecei dizendo na mensagem desta noite, qual deve ser a atitude do crente? Qual deve ser a postura do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, da criança de Deus, do ancião, da anciã do Senhor, daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? O que ele deve fazer? Amados, o que nós devemos fazer é avançar, é marchar, é continuar prosseguindo, é continuar indo em frente. O texto vai dizer: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Olha, irmãos, o mar na frente, o exército inimigo atrás, o maior exército da época. As pessoas, amados, ali, sem armas, sem nada, eram escravos, haviam acabado de ser libertos. O que fazer nesse momento? Se colocaram a clamar. É claro que temos que clamar, claro, mas não temos que clamar apenas hoje, apenas agora, apenas nesse momento, porque estamos vendo o que está acontecendo. A Bíblia é clara em dizer: o mundo jaz no maligno. Jesus disse: no mundo passais por aflições. A Bíblia nunca nos enganou. Esse tempo, amados, é tempo de nós continuarmos a nossa caminhada. É tempo de nós avançarmos, de nós prosseguirmos.
hebreus, eles seguiam para uma Canaã geográfica, territorial. Se você olhar comigo aqui em Êxodo capítulo 6, o Senhor vai lembrar a eles algo. Êxodo capítulo 6, verso 4, ele diz assim: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. O Senhor havia prometido a eles que eles iriam para Canaã, que Ele iria dar a eles aquela terra. Havia essa promessa. Havia essa promessa da parte do Senhor na vida daqueles amados. Mas a crise chegou, a crise se estabeleceu. Muitos foram tomados pelo pânico, pelo medo. Querido, eu quero lembrar você o seguinte: a crise, ela não vem para te matar. A crise é a matéria-prima de Deus para transformar a tua vida, para trazer a bênção dele sobre você. Os hebreus, amados, tinham uma promessa de um território, de um lugar geográfico. Nós, amados, temos a promessa de uma Canaã espiritual. Temos a promessa, amados, de um lugar onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. O Senhor vira para Moisés e diz: por que vocês estão clamando? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão chorando? Prossigam, caminhem, vão em frente, não parem. Eu prometi, irmãos, o Senhor nos prometeu uma vida eterna. É tempo de avançarmos. Mas talvez você me pergunte: pastor, mas como nós vamos avançar? Vocês estão pedindo que nós fiquemos em casa, vocês estão pedindo para nós não sairmos às ruas. Se o Senhor suspendeu os cultos da igreja até o dia 27, para que nós não saiamos das nossas casas em direção à igreja e fiquemos resguardados dentro de casa. Irmãos, o Senhor não nos prometeu um lugar territorial geográfico, mas Ele nos prometeu uma Canaã espiritual. Aleluia! Nós precisamos, assim como o povo hebreu precisava prosseguir para chegar na Canaã territorial, nós temos que prosseguir para chegar na Canaã espiritual. É tempo de avançarmos na nossa realidade espiritual. É tempo, amados, de nós gerarmos musculatura espiritual na nossa vida. É tempo de nós estarmos diante do Senhor. É tempo de buscarmos a solitude em Deus. É tempo, amados, de nós orarmos, sim, mas orarmos com graça, orarmos com poder, com autoridade. É tempo, amados, do povo de Deus agir como povo de Deus. É tempo de nós irmos na direção daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Muitas pessoas nesse tempo, e até mesmo crentes, vão ficar em casa, e alguns já devem estar preocupados, desesperados. E aí, como é que vai ser? Irmão, ouça o que eu vou te dizer. Você não precisa temer, porque a promessa de Deus para você é a Canaã espiritual. E você vai chegar nesse lugar em nome do Senhor Jesus. Entre você e a tua crise, sempre estará o Senhor. Amém. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 14 de Êxodo, verso 19 e 20. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Sabe o que significa isso, queridos? Entre você e a crise sempre estará o Senhor, e por mais que a crise te persiga, ela não vai conseguir chegar. Atrás tinha Faraó, o inimigo da tua vida, da tua alma. Ele sempre vai estar atrás, você sempre vai estar um passo à frente. A igreja sempre está um passo à frente do inimigo. A igreja sempre está um passo à frente na direção da Canaã espiritual. O que fazer nesse tempo? Como eu devo me comportar?
avance, querido. Use esse tempo na sua casa para buscar o Senhor, para liberar profeticamente palavras que mudem o céu da nossa nação. Libere palavras espirituais, libere decretos contra os demônios, contra o inferno. Avance, se arrependa, se converta, se volte para o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de avançar. A crise é obra-prima de Deus, amados, para nos levar para o lugar que Ele quer nos levar. O Senhor não nos deixou, não nos abandonou. E talvez muitos vão dizer, como penso eu, que esse tempo que está acontecendo não é porque lá em Wuhan alguém decidiu fazer alguma coisa. Não é porque alguém decidiu ser mal. Não é porque alguém decidiu prejudicar. Não é porque alguém decidiu se locupletar. Não é, irmãos. É a mão de Deus que está fazendo isso. Mas como eu li aqui, como eu citei aqui, eu gostaria que você abrisse, eu quero terminar com esse texto. No nome do Senhor Jesus, segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Olha o que vai dizer, verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda, amados, que o Senhor esteja gerando tudo isso, esteja gerando essa realidade na vida da humanidade, nas potências que existem por aí. Ainda que o Senhor esteja deixando isso acontecer e tenha feito isso para que o povo abra os seus olhos. Se nós orarmos, se nós clamarmos, Ele pode mudar a história. Mas não façamos nesse tempo apenas um tempo de ladainha, mas sim avancemos. Que a cada dia que você ficar confinado, confinada, de quarentena, dentro de casa, seja um dia de culto ao Senhor, seja um dia de comunhão com o Senhor, seja um dia de arrependimento, seja um dia de consagração, seja um dia de santificação. O Senhor tem algo tremendo para mim e para você. A Canaã espiritual nos aguarda. Então, nesse tempo de crise, avance, não pare, prossiga, vá em frente. Você não precisa estar em um lugar ou se locomover para avançar. Você pode estar confinado, mas avançando espiritualmente no nome de Jesus. Por que clamas a mim? Marche, vá em frente no nome de Jesus. Eu quero orar por você para nós terminar. Feche os seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra. Amém. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos impulsione. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesses dias, trabalhe em nós, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, tirando de nós, Senhor, todo sentimento e toda emoção, Pai, que não provém do Senhor, que não vão nos levar, Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, que ainda que confinados, Senhor, o Teu povo avance, o Teu povo marche, o Teu povo continue prosseguindo na direção da Canaã espiritual. Enquanto, Senhor, o Senhor estende a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios no meio da nossa nação, nas outras nações que estão sofrendo, permita-nos avançar, Pai. Permita-nos prosseguir em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E não esqueça, o Senhor diz para você:
avance, continue marchando, continue prosseguindo, porque eu tenho para você uma Canaã espiritual. Eu te espero aqui domingo, às 19 horas, para adorarmos o Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.